Graças a Deus. Continuando a nossa leitura, Atos, capítulo 16, versículo 6, dando continuidade. E percorreram uma região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E, na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia acontecido, que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade,
propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois deram-lhe muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Até aqui temos lido. Fato curioso, me chama a atenção quando a gente lê, que os apóstolos queriam pregar o Evangelho e o Espírito Santo não deixou. Curioso assim, que é para pregar, né? E aí, por 2 ocasiões nós lemos que eles queriam pregar em tal região e o Espírito Santo não deixou ir. Porque, na verdade, eles já tinham o Espírito um destino para que eles fossem. Tanto que quando eles foram dormir, o apóstolo teve a visão, né? O Espírito passa a região da Macedônia. Aliás, um homem pedindo, né, na visão, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E aí o apóstolo entendeu que era para ali, ou seja, o Espírito Santo tinha impedido daquelas outras localidades para ir para aquela. E eles vão e chegam lá. E outra coisa que nos chama a atenção é a situação daquela jovem. Ela não era sequer dona de si mesma, tinha donos. O texto diz que os homens que eram proprietários da mulher, da jovem, para ganhar dinheiro. É uma legítima escravidão que não é de hoje, né? Esse troço de o homem dominar o próprio homem e lucrar. Na escravidão humana do trabalho é escravidão. E aqui era uma situação espiritual, né? Que é horrível, porque se alguém deveria ganhar dinheiro, era a mulher que tinha o espírito. Mas aí a gente vê o contrário, que tinha uns homens que o texto é muito claro, diz que eram donos daquela mulher e lucravam, como a gente diz aqui, nos pinhaços da mulher, né? Ou seja, nas costas da mulher. Como ser humano, está se aproveitando dela. Isso, né? Terrível isso. E ela, quando os apóstolos passavam, ela dizia: esses homens são servos de Deus que estão anunciando o Evangelho. Algum desavisado ia achar isso bom, né? Porém, como havia ali nos apóstolos o Espírito de Deus, e sabendo que aquilo era uma fala que não era propriamente dela, né? Então um dia, diz o texto, que o apóstolo indignado virou-se para aquela jovem e ordenou que em nome de Jesus aquele espírito saísse dela. Foi o suficiente para eles começarem a levar umas boas burdoadas, né? E serem presos. E na próxima leitura a gente vai ver o que aconteceu naquela prisão.